alguns dias, algum tempo atrás, Fulvio e eu, a gente tem meditado um pouco acerca de quão a nossa igreja local, ela tem revelação e compreensão da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de como opera a salvação, de como compartilhar a sua fé, por que nós dizemos que cremos o que cremos, por que fazemos o que fazemos. E eu sei que nesse domingo tem gente que nunca ouviu dessa maneira, tem gente que já ouviu, mas talvez não sabe ainda fundamentar tudo com tanta clareza e tanta profundidade. E eu sei que tem gente que pode vir aqui e pregar junto comigo e vai ser melhor do que eu em alguns aspectos. O que eu quero que você entenda é que o tema desta palavra é salvo por quê? Eu quero colocar essa pergunta, salvo por quê? Porque muitas vezes nós somos chamados e Pedro nos fala que nós temos que estar preparados para responder acerca da esperança da nossa salvação. Nós não somos salvos porque nós frequentamos uma igreja. Nós não somos salvos porque dizemos que somos evangélicos. Não somos salvos porque na nossa família, os nossos pais ou alguém era crente. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. Mas eu sei que muitas vezes a questão da religião cristã evangélica, ela opera, muitas vezes isso entra como uma confusão. E aí a pessoa fala, puxa vida, mas o cristianismo tem só 2000 anos. Como é que foi com as pessoas antes de Jesus Cristo? Tem religiões mais antigas do que o cristianismo. Então, por que é assim ou por que não é assim? O que acontece? Da onde vem a revelação e a informação da salvação em Jesus Cristo? Essa palavra que eu vou compartilhar, ela tem tantos ingredientes que eu até coloquei no blog do ministério, depois a gente vai colocar na tela todos os textos, um pouco do que eu vou compartilhar aqui, para que você possa depois em casa, com calma, olhar os textos e você possa avaliar o que está escrito e conferir, para ficar bem organizado na sua cabeça, porque isso é um fundamento. Não tem nada mais importante para alguém que diz que é de Jesus Cristo do que saber acerca da sua fé. Agora, naturalmente, nós vamos falar sobre fé e vamos falar sobre salvação em Jesus Cristo baseado na Bíblia. E eu sei que tem gente que fala o seguinte, Haroldo, mas a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Então as pessoas rejeitam um livro que é dito que foi inspirado por Deus e escrito por homens, baseado em escritos de homens. Porque outros homens dizem que a Bíblia é escrita por homens, então a gente tem que escolher que homens que nós vamos querer ouvir. Agora, a Bíblia, ela se revela como a palavra do próprio Deus que inspirou homens para trazer revelação para todo aquele que vai buscá-lo em sinceridade. Então, depois que nós temos a Bíblia escrita, nós temos a revelação suficiente para a salvação, como nós vamos ver aqui. Mas o Senhor Deus, Ele opera desde o início da criação conosco, desde antes da criação, acerca do universo que nós nem mesmo imaginamos. Mas a revelação, então, do Senhor, ela começa no Éden, ela começa a partir da criação do homem, e eu vou dizer para você que sim, eu vou falar acerca da salvação em Jesus Cristo, baseado na Bíblia, porque eu decidi crer na Bíblia, a Bíblia tem atendido a revelação que eu preciso, tem trazido as respostas que eu preciso, e eu creio que você precisa de uma maneira sincera abraçar a palavra de Deus e perceber que ali está a verdade. Ali não está a religião, ali está a verdade de Jesus Cristo. Depois, como nós vamos nos reunir e como nós vamos congregar para termos reuniões por afinidade de fé, é um outro momento, mas a salvação, a revelação vem pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso. Segundo a Bíblia, a humanidade tem aproximadamente 6.000 anos, e aí eu já vou bater de frente com muitos da ciência, mas eu vou aqui basear na cronologia bíblica. Tudo começou no Éden, Deus criou o homem, Deus criou tudo, no princípio criou Deus os céus e a terra, é como a Bíblia começa, e o Senhor, Ele criou então o sistema que nós vemos, Ele criou as árvores, Ele criou a vida nas águas, a vida dos animais, Ele criou os céus, a terra, as estrelas, o sol, a lua, Ele criou todas as coisas e Ele criou o homem. E quando Ele criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, de alguma maneira, já há uma revelação de quem nós somos, de quem Deus é em nós. Há aspectos de Deus que estão manifestos na nossa maneira de ser, na nossa maneira de nos apresentar, e a gente pode gastar muito tempo com isso, não é o meu foco. A questão é que o problema da humanidade entrou quando a humanidade transgrediu o sistema que Deus colocou no Éden. Hoje nós podemos ter igrejas que têm milhões de regras, né? A Bíblia tem algumas de princípios de palavra, mas no Éden tinha uma só. No Éden tinha centenas, talvez milhares de árvores, mas tinha uma árvore que o homem não podia comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos de vocês já ouviram isso. Eu vou começar em Gênesis 3, 14 e 15, porque a partir dali nós começamos a entender o que aconteceu no mundo, o que aconteceu no sistema em que nós vivemos e por que nós precisamos de um Salvador, por que nós precisamos de salvação.
Então, em Gênesis capítulo 3, 14 e 15, nós vemos o que aconteceu imediatamente após a desobediência ter acontecido. Imediatamente depois que Adão e Eva pecaram, e veja que depois que eles pecaram, algumas coisas aconteceram na vida deles. Eles tiveram medo, eles tiveram vergonha, e eles decidiram fugir da presença de Deus. Eles imediatamente começaram a mentir, várias coisas aconteceram na vida deles, pelo simples fato que eles desobedeceram a palavra de Deus, e a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo e o sistema perfeito que Deus criou caiu. O sistema que nós vemos que é tão bonito em tantos aspectos do mundo criado, ele está caído, ele está contaminado, não é mais o melhor que Deus tinha. O mundo não é justo porque o mundo não é mais como Deus queria que fosse. E isso começou exatamente aqui, Gênesis 3. Aqui fechou aqui. Eu fechei aqui, pagou. Gênesis 3, 14 e 15, o Senhor veio então, ele falou com Adão, por que você fez isso? Aí já começou o jogo de empurra, o Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi falar com a mulher, e aí a mulher falou, a culpa não foi minha, foi a serpente. Então eles estavam com medo, estavam escondidos, não assumiram mais responsabilidades, se tornaram mentirosos imediatamente, porque o pecado entrou. E aqui o Senhor faz algo muito importante, aqui ele profetizou o Salvador. Imediatamente após a queda, o Senhor providenciou uma solução. Então a palavra de Deus diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa serpente, em Gênesis, a identidade dela está revelada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Se você conseguir acompanhar comigo rápido na sua Bíblia eletrônica, vai. Se você é bom de achar o texto na Bíblia, vai. Se não, acompanha comigo, acompanha na tela. Apocalipse 12, 9, nós vemos a revelação. Jesus, ele é revelado aqui. Jesus, ele é o que venceu a serpente. Então veja, Apocalipse 12, 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Então veja que a serpente ali naquele lugar não era necessariamente, exclusivamente a serpente animal, mas de alguma maneira Satanás já estava ali. A Bíblia revela que aquela serpente era o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, o sedutor e o enganador de toda a humanidade. Então quando o Senhor Deus ele viu que o pecado estava estabelecido, ele disse para a serpente, vou pôr inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente. Já estava profetizando Jesus, como nós vemos a Bíblia revelando mais à frente, este te esmagará a cabeça, embora tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja, Jesus profetizado como aquele que vai e veio e já o fez, esmagar a cabeça da serpente significa aniquilar a cabeça, aniquilar o animal, aniquilar Satanás. Satanás já está impedido, derrotado, ele está só acabando de cumprir o seu tempo de legalidade de agir, mas ele já está derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, embora a serpente possa ferir o calcanhar não tem poder de causar derrota, de causar nada na vida de Jesus, porque ele esmaga a cabeça da serpente. E uma vez eu ouvi um pregador, ele falou uma coisa muito interessante, que às vezes na nossa vida, o Senhor até permite que Satanás levante a sua cabecinha e apareça em alguma situação, não sei se você já viveu isso, né? E ele deixou claro, ele só levanta a cabeça para ser esmagado em nome de Jesus, porque o Senhor em Jesus Cristo temos vitória nele. Então veja que no Éden, o sistema do Éden foi então prejudicado pela entrada de Satanás, porque o homem desobedeceu, porque o homem transgrediu. Mas Deus nunca perdeu o controle. Deus sempre teve a solução preparada, porque Deus é onisciente.
ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Naquele momento, a solução estava pronta e a solução era Jesus Cristo. Mas o Satanás, depois você leia lá no blog do ministério, Satanás ele é o quê? O nome dado ao príncipe dos espíritos maus, é o significado do nome adversário. Ele é aquele que engana os homens pela sua astúcia. Ele é capaz de possuir pessoas, ele é capaz de causar mal, mas a essência, ele é um enganador. Ele enganou Eva, a Bíblia diz, mas Adão deliberadamente desobedeceu. Sedutor, a palavra de Deus também diz que ele é sedutor, e o sedutor é aquele que faz algo ou alguém se desviar do seu caminho, perder-se, vagar, perambular. Isso foi o que aconteceu no Éden. O diabo seduziu, o diabo colocou a humanidade no engano, a humanidade se perdeu, a humanidade começou a perambular, a humanidade perdeu o rumo, achando que sabe o que está fazendo. Estava, a partir daquele momento, completamente fora do caminho de Deus, fora do propósito de Deus, enganados e confundidos. Aí você me fala, mas Haroldo, como é que então, numa situação dessa, a revelação pode chegar até nós? Como é que vem depois Abraão é levantado para separar um povo para vir Jesus Cristo? E aí é interessante, porque eu sei que muitos de vocês têm horror à genealogia bíblica. Tem gente que chega em 1 Crônica, nas 2 Crônicas, pula. Tem gente que fala, e nasceu, viveu tantos anos, e morreu, e casou, e teve filho, e nasceu. Para que Deus colocou isso? Porque tem muitos segredos nas genealogias bíblicas. Vocês já viram, você que leu a Bíblia um pouco mais de tempo, antes do dilúvio, os homens viviam centenas de anos. A vida era muito diferente, o ecossistema era completamente diferente ao sistema que nós vivemos. Depois do dilúvio, começou a cair o máximo, hoje pelo genoma, pelo que eu vi, dizem que por volta de 120 anos é o máximo que alguém consegue viver nesse mundo, mas a gente sabe que 70, 80, 90 anos já começa a coisa a complicar, com grandes exceções, mas é uma coisa natural, a expectativa de vida humana diminuiu. Porque a gente pensa o quê? Caramba, de Gênesis, segundo a Bíblia, até Abraão, 2000 anos mais ou menos. Como é que foi possível, sem a escrita, a revelação de Deus, o que ele falou no Éden, alcançar Abraão, para que Abraão soubesse alguma coisa acerca da revelação de Deus? E quando você vai para a narrativa de Gênesis, você vai encontrar, por exemplo, que Adão viveu 930 anos. Aí você vai ver que Matusalém viveu 965 anos, e você vai ver que Sem viveu 500 anos. Em que isso faz alguma diferença? A diferença é que Adão, como ele viveu até 935 anos, 930 anos, ele morreu quando Matusalém já tinha 243. E Matusalém era descendente, era bisneto, tataraneto de Adão. Matusalém, ele teve condição de ter tanta revelação e foi tremendamente abençoado por Deus. Por quê? Porque o pai dele, o Enoque, com a revelação que veio do Éden, trazida através das longevas vidas, Enoque andou tanto com Deus, agradou tanto a Deus, que o Senhor tomou Enoque, e Enoque já não era porque Deus o tomou para si. Da onde que Enoque pôde chegar a essa revelação, senão a revelação da própria palavra de Deus, trazida do Éden, através de Adão e repassada para os seus descendentes? Matusalém, ele morreu 1 ano antes do dilúvio, mas ele conviveu com Noé. Ele conviveu com Noé porque Noé quando ele morreu, Noé tinha 600 anos e Sem tinha 98 anos. Ou seja, Matusalém conviveu pelo menos 98 anos com Sem. Ele conviveu algumas centenas de anos com Noé. Ele conviveu com Matusalém com Adão, Matusalém e Sem entrou na arca. E sabe quantos anos Sem viveu depois que ele saiu da arca? Ele viveu, depois que ele saiu da arca, 402 anos. Sem conheceu Abraão pessoalmente. Abraão tinha 122 anos quando Sem morreu e Isaque tinha 22. Através de apenas 3 pessoas, as palavras de Deus saíram do Éden e alcançaram Abraão passando pelo dilúvio. Você consegue entender isso? Então não foi um monte de gente falando um monte de coisa, causando confusão. Eu postei um vídeo outro dia no grupo para fazer uma brincadeira.
daquela brincadeira do telefone sem fio, que a pessoa faz uma coisa e não era nem falar, era só fazer gesto, e todo mundo mudou o gesto depois da terceira, ou quarta, ou quinta pessoa, mas se você reparar nas primeiras, a coisa repete certinho, começa a complicar depois. Se numa brincadeira isso funciona, quando Deus Todo-Poderoso quer fazer uma informação chegar e ser preservada, Ele que reina, Ele assegura a integridade da revelação, e o Espírito Santo ainda pode agir para garantir, Deus não fica refém de pessoas, para que a verdade dEle alcance quem Ele quer, porque se Ele é um Deus que não consegue fazer a revelação dEle chegar, procura outro, porque esse Deus não tem poder para garantir nada na sua vida. Mas se Ele pode garantir a eternidade, como Ele promete que faz, Ele vai garantir a integridade da revelação da sua palavra, para que todos aqueles que decidam abrir o coração e queiram, Ele alcance, Ele encontre, e Ele possa trazer vida no coração dessas pessoas, em nome de Jesus. Então veja, através de 3 pessoas, a verdade do Éden passou pelo dilúvio e alcançou Abraão. Tudo isso está revelado no blog, você vai ver lá todos os textos depois. Então veja, toda a revelação, eu vou colocar no final, vou colocar o link, está tudo combinado já com o Alberto. Eu estou lembrando as pessoas. Então veja, ainda assim, tem muitas coisas que aconteceram nesses 2000 anos, que nós não temos a menor ideia. Por quê? Porque Deus não precisou revelar, ou Deus não quis revelar, ou não havia necessidade de revelar. Mas Deus revelou muita coisa, e Ele traz o fio condutor da história da humanidade de uma maneira tal que nós conseguimos entender o que aconteceu, compreender a sequência do que Deus fez, e isso chega até o momento de começar a ter revelação. A partir de Abraão nós sabemos o quê? Que Deus levantou um povo através dele, e um povo que se multiplicou em milhões de pessoas, um povo que estabeleceu uma cultura, estabeleceu uma identidade, que tinha leis, que tinha sistemas, que tinha a sua forma de buscar Deus. Todos eles, antes de Jesus, eles estavam aguardando o descendente que foi profetizado e que havia de vir, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Agora, então, nós temos revelação sobre muitas coisas, mas não temos revelação sobre todas as coisas. Aí você fala, mas e aí, Haroldo, como é que é isso? Deus não pôde revelar? Deus decidiu revelar. E decidiu não revelar. Abra comigo Deuteronômio 29, 29, por favor. Ou se não, acompanha aqui na tela. Porque o Senhor disse isso. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica refém de nenhuma situação. Ele faz o que Ele disse que fará e não faz o que Ele não disse que não fará. Então Ele disse aqui claramente que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, o Senhor já deixou claro o seguinte, querido, querida, tem coisa que eu não vou falar para você. Você não tem capacidade de compreender, ou não vai fazer a menor diferença para você, ou eu não vou revelar porque eu não quero. Ele é Deus, Ele reina. Mas Ele disse então que tem coisas que Ele não vai revelar, mas Ele disse que tem coisas que já estão reveladas, que Ele já entregou, Ele já apresentou, e são nossas e de nossos filhos para sempre. Então o que está registrado na Bíblia é mais do que suficiente para que nós possamos encontrar o descendente, o Salvador. Não pense que, mas no concílio teve um problema, mas teve uma divisão, teve uma briga, tinha livro que era para entrar e não era para entrar, e não entrou, e aí teve um rolo, teve uma política. Meu querido, minha querida, o Senhor reina. O Senhor está cumprindo a vontade dEle nesses últimos dias, por exemplo, através da vida de pessoas que não querem saber de Deus, que blasfemam do seu nome, que fazem coisas abomináveis, que governam nações e que fazem sistemas contrários à palavra de Deus, e o que eles estão fazendo na sua liberdade de ir contra Deus, eles estão cumprindo a palavra do próprio Deus, que disse que nos últimos dias seria exatamente assim. Então o Senhor reina, mesmo permitindo que pessoas exerçam autoridade contra a sua vontade, porque isso já estava no cardápio de Deus, já estava no roteiro de Deus, e Deus não ficou pego de surpresa de maneira nenhuma por nada que possa acontecer, nem por falsas religiões como se estabeleceram, nem por falso sistema, nós vamos ver já já. O Senhor governa a história da humanidade e o seu propósito será cumprido. Mas veja, ele diz uma coisa interessante, no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, há um registro muito interessante para a gente entender como é que Deus pensa acerca da palavra revelada. O evangelista diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, no Evangelho de João.
Estes registros, porém, foram feitos, esses fatos, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o que é registrado é suficiente, mas Jesus, ao longo de 3 anos e meio, fez muito mais coisa do que nós encontramos registrado nos evangelhos. Se você tentar pegar e concentrar todos os dias da vida de Jesus e dos seus discípulos, descritos nos evangelhos, não dá 2 meses, mas dá muito menos que isso. Jesus andou por quase 3 anos e meio exercendo o seu ministério. É muito mais coisa que a gente não tem noção. Mas o que está escrito, Deus que é o autor da salvação em Jesus Cristo, Deus que nos criou, sabe como nós pensamos, sabe como nós reagimos, sabe como nós processamos, Ele falou, isso aqui é suficiente, não precisa ter 1 bilhão de dados em terabytes, esse pouquinho é suficiente, porque esta palavra revelada é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, quem crê nisso é suficiente para ser salvo. Quem não crê, ainda que tivesse uma universidade com bilhões de dados, nem assim se converteria, porque a fé não vem pelo entendimento, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente a registrada para nós encontrarmos o Senhor. E isso Paulo ainda fala em 2 Timóteo 3,16 e 17, que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação e justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a escritura que chegou até a sua mão hoje, essa escritura ela é inspirada por Deus, ela é poderosa para responder as suas questões, mas não necessariamente atendendo toda a sua lógica, mas também trazendo uma revelação tão profunda que vai transformar a sua maneira anterior de pensar, porque a nossa maneira anterior de pensar estava contaminada pelo sedutor e pelo enganador que entrou no Éden, e o sistema da humanidade foi seguindo esse curso. Lembra disso que eu falei no comecinho? Esse curso leva as pessoas a terem uma mente confundida diante da revelação de Deus, e elas pensam em religião e não pensam em relação com Deus, e não pensam em salvação, não pensam em Salvador, porque na verdade nem acham que precisam de Salvador, e essa é a revelação que nós precisamos pregar. Todos nós precisamos de um Salvador, porque nós mesmos não sabemos onde estamos até que encontremos Jesus Cristo. Jesus fez coisas demais, muitas coisas ele fez. E aí uma das coisas que as pessoas perguntam é, mas Haroldo, e tem a tribo perdida da Patagônia, as tribos perdidas da Amazônia, os incas, os astecas, tantas civilizações que a gente mais ou menos sabe alguma coisa que existiram, e esses caras, não tinha igreja lá, não tinha um missionário, não tinha um pregador. Como é que esses caras podem ser salvos? Como é que eles puderam conhecer a salvação em Deus, essas tribos perdidas, esses caras que moravam lá, os primitivos, os primatas? Primeiro nós precisamos organizar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, nós não viemos de um bando de homens esquisitos, ogros, que viviam nas cavernas, semi-macacos, semi-seres humanos, porque seria impossível esses caras escreverem ou registrarem ou passarem qualquer informação para frente, porque, na verdade, eles tinham que evoluir bilhões e bilhões de anos até começar a pensar como nós. E essa, segundo a Bíblia, é uma assertiva, uma premissa errada. Como nós vimos, Deus criou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Adão participou com Deus, segundo a Bíblia, da criação. Adão deu nome para todos os animais. Adão tinha uma mente brilhante. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi o único homem que exerceu plenamente, por algum tempo, toda a capacidade que Deus colocou num ser humano estava em Adão. E a capacidade dele se perdeu quando ele transgrediu a palavra de Deus e foi expulso do jardim do Éden. Então, na verdade, de lá para cá, a humanidade tem involuído quando ela decide cada vez mais se rebelar contra Deus e se vincular a espíritos do engano, a sectarismos, a loucuras, a regras, a sistemas a retrógrados e se enfiando em guetos e rejeitando a revelação do Senhor. Mas não começou algo burro para alcançar a inteligência, começou com uma inteligência brilhante, dada por Deus para a humanidade, e nós somos chamados a usar o que Deus nos dá, porque Ele quer que nós venhamos a crescer em entendimento
entendimento, sabedoria. A palavra de Deus tem muitos ingredientes acerca disso. Precisamos ler a palavra, precisamos aprofundar no conhecimento, na revelação que o Senhor tem. Então, a sabedoria de Deus previu todas essas coisas. Por que eu posso dizer que em todos esses lugares alguém pôde encontrar a salvação? Vá comigo para Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E Deus não deixa a gente com dúvida. Eu posso não saber explicar o que aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Porque a palavra de Deus diz para a gente, um dia na eternidade, tem uma multidão diante do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus o Cristo, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és, Senhor Jesus o Cordeiro, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Existem mais alguns textos em Apocalipse que o Senhor diz e deixa claro que naquele dia, naquele lugar, tem gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, não há nenhuma tribo perdida, não há nenhuma civilização anterior que possa ter acontecido que a gente não saiba. Não há nenhuma civilização hoje escondida em algum lugar que a gente nem achou com GPS ou o que quer que seja, que não possa ter a revelação da salvação de Deus assegurada em Jesus Cristo. O Senhor assegura alguém que vai lá pregar. Mas mais do que isso, haviam conhecimentos antigos, porque a humanidade começou num único lugar, num único núcleo que conhecia a Deus. O que estava no Éden chegou até depois do dilúvio, mas depois do dilúvio, a humanidade recomeçou a partir de Noé e sua família. Então, novamente, o núcleo central sabia todas as coisas. Os ideogramas chineses, eles são milenares. A China não é um país cristão. Mas se você na China, você através de ideogramas chineses, você for procurar a palavra justificado, a palavra justificado em ideograma chinês é eu debaixo do Cordeiro. Como é possível alguém ser justificado estando debaixo do Cordeiro, se não estiver falando acerca do Cordeiro que foi morto para justificação dos nossos pecados? A verdade é que nós não sabemos muitas coisas de como a humanidade chegou aonde chegou. O que nós sabemos é que Deus, de alguma maneira, Ele providenciou informação. Estávamos conversando na terça-feira, e na terça-feira, Renato lembrou de um livro cristão chamado Fator Melquisedeque. O Melquisedeque é uma revelação de Jesus Cristo. Todas as culturas têm, de alguma maneira, no seu imaginário, um pouco maior ou um pouco menor, a revelação de um dilúvio universal, a revelação de um Deus que veio de outro lugar e que criou os homens, e alguns conceitos acerca de salvação, ou de um Salvador em alguns lugares, isso é algo conhecido e sabido, porque Deus reina. Entenda, a gente fica preocupado com as pessoas, e a gente quer resolver o problema de todas elas, mas nós não morremos por elas, nós não demos o nosso filho por elas, Deus deu. O maior interessado em fazer com que a sua palavra, a sua revelação chegue a todos, é o próprio Deus, para quem não há limites. O Senhor não tem limite, o limite no seu coração é o limite da porta que você abre ou não para Deus. Deus não tem limite. Nós podemos colocar limites para o tanto de Deus que nós queremos, e essa é uma tragédia que nós venhamos a fazer, porque nós temos que falar, se Deus quer, eu abro meu coração sem reserva, Deus faz tudo, fala tudo, eu quero tudo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Então veja, essa salvação começou exatamente antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8, um pouquinho para frente, onde nós estamos, de novo falando que a justificação no ideograma chinês é eu debaixo do Cordeiro. Essa revelação ela é anterior. Apocalipse 13, versículo 8, nós encontramos o sistema do anticristo implantado, e o sistema do anticristo enganando as pessoas. Ele vai ter a sua marca, vai ter a sua imagem, mas ele diz o quê? Vão adorar todos os que habitam na terra, naquele momento, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é um tema muito complexo para a gente gastar tempo agora para falar. Eu quero te dizer o seguinte, não há salvação em nenhum outro nome que não seja através de Jesus Cristo. Não há salvação de outra maneira que não seja através de Jesus Cristo. Essa salvação Deus já tinha provido desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi conhecido antes da fundação do mundo conhecido. Então sempre houve salvação disponível pela graça por meio da fé. Mas ainda assim, ia chegar um momento que Jesus teve que vir a esse mundo, teve que nascer de uma virgem,
para que o pecado não contaminasse quem ele era. E ele, livre de pecado, ele viveu sem pecado, com o potencial de pregar. E ele viveu desta forma, venceu o pecado. Então a morte dele foi uma morte ilegal. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, ele não deveria ter morrido. Agora, a morte de Jesus foi horrorosa no que a gente consegue ver, no que os filmes conseguem reproduzir. Talvez o filme do Mel Gibson seja aquele que tem uma fidelidade maior do que foi o horror físico da cruz. Mas além do horror físico da cruz, teve o horror emocional da cruz, a vergonha, tudo que afligiu a alma de Jesus, as provocações daquelas pessoas, a infâmia, aquela pessoas zombando dele naquela situação, mas ainda além do castigo físico e do castigo de alma, a Bíblia diz que o pecado da humanidade caiu sobre Jesus. A ira de Deus contra o pecado foi revelada sobre Jesus. Jesus suportou a ira de Deus na cruz do Calvário a tal ponto que ele falou: meu Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que eu estou só aqui? A solidão e o abandono de Deus caíram sobre o seu único filho, o seu filho unigênito, único gerado. Jesus, Deus, recebeu sobre si tudo aquilo na cruz do Calvário. Aí você acha que Deus ele é tão bonzinho, bonachão, que as pessoas falam: mas eu creio de outra maneira. Mas eu faço boas obras. Mas eu vou reencarnar um monte de vezes. Mas eu tenho a minha devoção a determinados ídolos e coisas que tal. Se tivesse outra maneira de Deus salvar alguém, ele faria o que fez com Jesus? Se Jesus soubesse que haveria uma outra maneira de ser salvo alguém, você acha que ele passaria o que ele passou? O fato da cruz é a maior verdade confrontada de que não há salvação em nenhum outro nome, que não seja em o nome de Jesus. Deus não vai, desculpa a expressão, quebrar o galho de ninguém que acha que é razoavelmente bonzinho naquele dia. Deus não vai aliviar para ninguém porque ele é bom, é um bonachão, é quase um Papai Noel. Claro, eu entendo o que você está... Não, ele não entende o que você está. Não há outra forma de encontrar com o Pai que não seja através do Filho. E a palavra de Deus ela é clara, claríssima nisso. Todas as pessoas podem chegar um dia e falar: eu não creio na Bíblia. É uma escolha. Eu não creio em Jesus. É uma escolha. Mas tem um monte de crente, faz um monte de coisa errada. É verdade. Mas o crente não vai salvar você. Quem vai salvar é Jesus. E o crente que não vive direito vai ter que ter alguns ajustes na sua prática com Deus. Como foi colocado bem pelo William, a graça do Senhor Jesus nos alcançou e o nosso pecado foi tirado. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. A obra de salvação ela é completa, perfeita e acabada em Jesus Cristo e não há nada que ninguém possa fazer. Nós somos chamados a dar um bom testemunho do que nós recebemos em Jesus, mas nós não podemos salvar ninguém. Não há salvação em nenhum outro nome. Mas voltando para cá então, a régua de Deus, ela tem um ingrediente que eu acho muito interessante. Em Jeremias 29, 13, falando de novo um pouco dos caras das tribos perdidas e falando um pouco das pessoas aí ao redor do mundo, Deus ele tem um sistema muito interessante, porque Deus ele é onisciente. Isso é bom e isso é horrível. Por que é horrível? Porque ele sabe tudo o que você está pensando agora, por exemplo. É horrível, né? Aliás, o tempo todo, ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você quer de verdade fazer com o que você disse que você quer fazer. Ele sabe o que você faria se você tivesse oportunidade e se você não fosse preso, se fizesse. Ele sabe todas as coisas. Mas, por outro lado, isso é uma grande bênção. Sabe o que é uma grande bênção? Porque nesse texto, por exemplo, ele diz o seguinte, achou aí Jeremias 29, 13? Isso. Olha o que Deus fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pode virar o 14? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A questão é a seguinte: o cara naquela tribo perdida, no fim do mundo, ele acorda um dia de manhã naquela ilha paradisíaca. Aí ele vê assim, aquela areia maravilhosa. Aí ele vê aquelas ondas, lá não tem poluição, não teve navio de petróleo passando,
estão os peixes ainda, ele entra assim e vê os peixes. Aí ele vê as aves voando assim naquela mata pura que não aconteceu nada ainda. Cachorrinho na ilha também tem. Vai ter. Aí bate aquele vento maravilhoso, aquela brisa. Aí o sol começa a se levantar. Aí ele fala o seguinte, ele olha para a árvore e fala, essa árvore é o meu Deus, ela criou todas essas coisas. Tem lógica isso? Deus entende que quando a gente olha a criação, há algo que Ele colocou em nós, que é saber o seguinte, quem criou tudo isso? Da onde veio tudo isso? É maravilhoso demais. Aqui na igreja, quando a gente vê os bebezinhos bonitinhos caminhando assim, o que a gente pergunta? Quem que é o pai dessa criança? Quem que é a mãe? Não é isso? A gente quer saber quem que gerou isso. Chega aqui, está tocando uma música maravilhosa. De quem é essa música? Quem fez essa música? Mas aí a gente entende que a gente tem que olhar para a criação e tem que falar, não tem Deus, não tem nada, isso aqui foi uma explosão do acaso e segue a vida. Isso afronta a palavra de Deus. Porque Deus diz em Romanos 1, que quem olha para toda a criação e não busca o Criador é indesculpável. Mas alguém que está num lugar que não tem igreja, não tem pregação, não tem ninguém, não tem a Bíblia, nada e tudo mais, mas ele olha para isso e fala, quem fez tudo isso? Quem criou tudo isso? Eu quero conhecer quem é esse Criador, eu quero saber quem fez isso. E quando essa pessoa falando a palavra errada, não está falando religião, não está falando nada, palavras mágicas ou certas, ele está expressando um desejo do coração. Quem criou tudo isso? Deus, que conhece cada coração. Ele vai providenciar uma maneira da verdade da salvação chegar até essa pessoa em qualquer lugar que seja, porque Ele reina. Nós que temos relacionamento com missionários em muitas tribos, que não tinha ninguém, quando alguém chegou lá e começou a pregar o evangelho, falava, a gente estava esperando algo assim para ouvir. E tem testemunhos e testemunhos de experiências em lugares assim que tinha uma profecia, que tinha uma situação, que Deus colocou lá, e aí a salvação entra naquele lugar. É tremendo você pesquisar um pouco acerca disso. Agora, sabe de uma coisa? Tem gente que não quer saber. E sabe o que acontece com quem não quer saber? Deus não vai revelar nada. A pessoa decide. Ao longo da vida, o Senhor vai falar, Ele vai mandar ainda mensagens, o Senhor está sempre buscando com amor, mas se a pessoa não quer, não há como ela receber revelação, porque Deus não obriga ninguém a abrir o coração para ter revelação dEle contra a vontade. Deus respeita a vontade de cada um. Salvos por quê? Porque nós precisamos de um Salvador. Toda a humanidade se perdeu por causa do pecado. Toda a humanidade está caída por causa do pecado. Veja, por exemplo, aqui Efésios 2, de 1 a 5, Paulo faz justamente ele organiza, ele tira do Éden, ele traz para o tempo que ele viveu, que já diz respeito mais a como nós vivemos hoje, a revelação de Deus, porque Jesus Cristo já veio. Efésios 2, de 1 a 5, Paulo vai vai construir um raciocínio tremendo, porque ele diz o quê? Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Paulo está trazendo a revelação de que aquelas pessoas estavam mortas nos seus delitos e pecados. Quem? Todas as pessoas que não têm Jesus. Por quê? Porque morreram no Éden. Porque a partir do Éden nós temos pessoas vivas, porém mortas. Vivas porque têm certidão de nascimento, que crescem, se desenvolvem e vão construir família e vão gerar vida. Mas mortas porque estão mortos espiritualmente, não têm relação com Deus, não têm revelação de Deus, porque isso só é possível pelo Espírito Santo, o Espírito de ressurreição e vida da parte de Deus que vem quando nós queremos receber. Então Paulo fala, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo tem um curso, tem um sistema. Você pode achar que tem um monte de culturas, tem um monte de religiões, tem um monte de filosofias, tem um monte de tudo, e tem, só que todas elas fazem parte do mesmo curso. O mesmo curso. O mesmo curso. O curso desse mundo, segundo o príncipe da potestades
do ar. Satanás, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, ele estava falando ali para uma igreja, pessoas convertidas em Éfeso, todos nós que recebemos a Jesus, andamos antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então veja, o que aconteceu no Éden afeta toda a humanidade, porque toda a humanidade nasceu neste curso. Nasceu como se fosse um grande rio, todo mundo na boia do rio, cada um fazendo um rafting ali, e todo mundo indo na mesma boia, uma boia azul, uma boia vermelha, uma boia branca, todo mundo indo, alguns falando um idioma, falando de outro idioma, e as boias descendo no rio, alguns crendo de um jeito, e todo mundo descendo no rio, e no fim do rio tem uma cachoeira gigante, e tem um penhasco de água. Mas enquanto está indo no curso, parece que está indo tudo bem. Estamos no curso desse mundo, estamos indo, está andando, está tudo bem. Pelo menos está todo mundo junto, tem um monte de boia indo na mesma direção. Mas aí aparece alguém na beira e fala, tem uma cachoeira ali no fim, vai cair, vai morrer, você precisa sair desse rio. Mas imagina, você é louco, está todo mundo aqui, a gente ouviu falar que esse rio é super legal, meus antepassados todos, eles desceram nesse rio, um monte de gente que eu conheço está aqui, ninguém me falou nada, está tudo bem. É mais ou menos assim que a gente se sente quando a gente fala acerca de Jesus. Está todo mundo indo junto, para o mesmo lugar. E tem gente inteligente falando coisas que combinam com algumas coisas de observação da humanidade. Tem alguns cientistas que eles falam, tem alguns caras religiosos que falam, e tem um monte de coisas que são ditas que tem muito sentido para a mente humana. Só tem um problema, não tem toda a informação. Não sabe que tem uma cachoeira gigantesca no fim do rio, porque todo mundo que chegou lá não voltou para contar. Porque o rio vai indo, e todo mundo está no rio. Você entende a figura? Alguém precisa salvar essa turma que está indo e que nem sabe que precisa de um salvador, porque aos trancos e barrancos até parece que o passeio está sendo agradável. O rio é bonito, a paisagem ao redor também, o clima está ameno, às vezes tem uns problemas com umas pessoas meio desagradáveis, dá vontade de jogar uns caras para fora da boia, alguns até jogam, para ter paz, mas continua todo mundo indo no mesmo caminho. Aí, João 1, Evangelho de João 1, 8 a 13, nós vemos uma revelação acerca de Jesus, o Salvador. Ele, João Batista, que estava anunciando o caminho de Jesus, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Pode virar, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Jesus estava na criação, porque Jesus é Deus. Jesus nasceu através de Maria, mas Jesus criou Maria. Jesus criou a humanidade. Jesus é Deus. Ele estava no Éden com Deus, ele estava na criação, antes da criação com Deus, ele estava na eternidade com Deus, e ele agora, ele veio para o mundo, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quando Jesus veio para cá, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A marca da rejeição do mundo a Jesus começa pelo fato de que Maria, grávida para dar à luz a Jesus, ele chega ali em Belém para nascer, e porque a cidade estava cheia, não houve lugar nem mesmo para Jesus nascer. Não houve lugar para Jesus jamais no coração da humanidade. A humanidade rejeita Jesus sem ter revelação. Mas a todos quantos o receberam, veio para o que era seu e os seus não o receberam. A humanidade, o mundo que ele criou, tudo que foi criado por ele. Mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, nós não somos todos filhos de Deus. Isso é uma sutileza, um engano.
Somos todos criação de Deus. Todos homens e mulheres, todas as raças, tribos, nações, criadas por Deus. Mas nós estávamos separados de Deus pelo nosso pecado. Mas a palavra de Deus nos diz então que Jesus veio para que todo aquele que nele crê, não pereça, não vai cair na cachoeira, mas receba vida eterna. Mas para isso temos que entender então que eu não era filho e agora eu sou feito filho por adoção. A adoção é que nos faz agora filhos de Deus. Nós não éramos filhos. E só há uma maneira de se tornar filho, não é vir no ministério cristão alfa e ômega, não é ficando amigo do pastor Haroldo, é através de Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. A religião evangélica não salva, nenhuma religião salva. Nada que você possa fazer de bom salva. Não tem boas obras suficientes para salvar. Não tem atividade religiosa suficiente para salvar. A única maneira de salvação é crer em Jesus Cristo, de graça e pela fé. Vamos chegar lá. Mas veja, todo aquele, João 3,16, por favor, de 13 a 16. Eu falei que hoje eu leria um monte de texto, tem mais texto lá, eu quero que você leia. Por que eu quero? Eu quero que você entenda o fundamento do que você crê. Eu gostaria de ouvir um amém. Amém. Glória. Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, né? Mas e o índio? Você nunca ouviu essa, né? Mas e como é que era antes de Jesus? A Bíblia tem todas as respostas. Agora, sabe de uma coisa? Tem um segredo na Bíblia. Deus ele não fez um guia para crentes preguiçosos. Quando você quiser saber esse assunto, tem uma sequência toda prontinha, mastigada, e você vai ler toda ela, e vai ser super fácil de você compreender. Deus gosta de quem pesquisa, de quem esquadrinha, de quem medita na palavra. Então você vai construindo um raciocínio, porque em vários lugares ele dá textos que encaixam com os outros textos e trazem uma informação a mais. Aí tem mais uma, e aí ele vai dando revelação na palavra. Precisamos gastar tempo no fundamento da nossa fé, a palavra de Deus. Mas esse texto, ele é o texto clássico, João 3, 13 em diante, passando pelo 16. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Todo mundo quer ir para o céu. Como dizia o profeta Evandro Mesquita, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é? Então o que acontece? Para subir para o céu, tinha que vir alguém do céu. Pô, mas como é que foi? Né? Como é que é possível isso? Humanamente não é possível. Para os homens, o que não é possível, para Deus é possível. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que é uma das maneiras que Jesus é chamado, que está no céu. E do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo naquele momento, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Jesus, a luz do mundo. Só que a luz, ela revela o que está escondido. E as pessoas, não vocês, têm obras más, que são escondidas. E que a gente não quer que ninguém veja. E quando vem a luz, muitas pessoas falam, eu não quero que saibam quem eu sou, nem como eu sou, eu não quero expor. Então, as obras são más, porque naturalmente nós produzimos obras más, é da nossa natureza original. E aí as pessoas rejeitam, porque a palavra de Deus confronta, porque a palavra de Deus, quando o Evangelho é apresentado, mostra para cada um de nós que nós somos pecadores.
Nós nascemos no pecado. As nossas obras, elas eram obras de pecado. A Bíblia chama as nossas obras de trapos de imundícia. Ou seja, nenhuma das nossas obras é suficiente para nós apresentarmos a Deus, para haver salvação, para sermos aceitos por Deus. Então Jesus, sem pecado, Ele pode resolver a nossa situação por substituição. Todos nós pecamos em Adão, embora não estivéssemos lá. Por substituição, Adão nos representava, qualquer um de nós teríamos agido da mesma maneira. O pecado entrou dessa maneira e nós agora somos pecadores porque nascemos no pecado. Mas Jesus nasceu sem pecado, Ele morre pelos pecados, Ele ressuscita pelos pecados. Então, por substituição, o que Ele fez no nosso lugar nos alcança. Eu não posso pagar, eu não posso fazer nada. O que eu preciso fazer? Crer que o que Ele fez paga o preço do meu pecado e eu sou aceito por Deus em Jesus Cristo. Eu não sou aceito por Deus por mim mesmo, mesmo sendo pastor, que o pessoal fala que é bonzinho. Só eu sei quem eu era. Só eu sei de onde o Senhor Jesus me tirou e os pecados que Ele lavou. Mas agora Jesus me diz: Haroldo, eu morri no seu lugar. Porque eu morri no seu lugar, você não precisa morrer eternamente. O castigo que traz a paz para você caiu sobre mim, diz Jesus. Então eu agora em Jesus, Deus olha para mim e Deus não vê mais o Haroldo, mas Deus vê o Haroldo revestido de Jesus. É mais ou menos o seguinte. É a minha teologia do copinho. Eu chego lá para Deus, falo: Deus, eu sou Haroldo. Falo: e daí? Cara, eu era pastor lá em Alphaville. E daí? Eu fiz muita coisa boa. E daí? Meu pai era crente. E daí? Meu avô era crente. E daí? Meu bisavô era pastor. E daí? Nunca te conheci. Mas aí eu chego diante de Deus, coberto por Jesus. Aí Deus olha para mim e fala: ô filho querido, vem cá, eu lembro, Haroldo, do que você fez. Olha, aquelas coisas que você fez foram muito legais. Eu sei, eu que preparei para você, eu sei, mas tem umas que você não fez também, mas a minha graça foi suficiente para você cumprir o que eu esperava que você fizesse. Entra aqui, meu filho amado, porque você faz parte comigo. Não sou eu, é eu em Jesus Cristo. Cobertos pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso a Deus, o Pai. Eu podia ler muitos outros textos, e tem muitos outros. O que eu quero que você entenda, voltando para Efésios 2, 8 e 9, e eu quero encerrar com esse texto. Depois você pode olhar lá, eu vou colocar daqui a pouco aqui na tela. Mas você já entendeu. Efésios 2, 8, 9 é na mesma sequência que Paulo estava falando. Quando ele traz a humanidade do Jardim do Éden, ele passa pelo pecado, mortos nos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, e vai falar da salvação. Muitas religiões, ou vou dizer o seguinte, todas as religiões, elas, embora pareçam diferentes, são todas absolutamente iguais. Todas elas dizem que as pessoas têm que fazer determinadas práticas e coisas, porque teve alguém que teve alguma revelação, veio um anjo, veio alguma coisa, veio alguém e falou. E todo mundo então fica tentando fazer coisas para ser aceitos, para encontrar a Deus. E é sempre, de alguma maneira, uma quantidade de coisas, ou de práticas, ou de lugares, seja uma peregrinação, seja boas obras, seja reencarnação, seja práticas de religiosidade, rituais. Todo mundo tem que fazer coisas para talvez ser aceito, porque nenhuma delas diz que realmente no fim do dia deu tudo certo e alcançou o que precisava. Uma vez eu estava falando com um amigo meu de boas obras, e ele falou, só porque eu vinha na igreja, ele falou: puxa, Haroldo, realmente eu parei, eu preciso fazer boas obras aí, faz um tempo que eu não faço. Eu falei: poxa, que legal, e como é que está lá a tua contagem, né? Ele falou: como assim? Eu falei: quantas boas obras faltam para você alcançar a salvação? Ele arregalou o olho e ficou branco. Como assim? Eu falei: não sei. Tem lá boas obras classe A, tem que fazer 5.348. Boas obras classe B, tem que fazer umas 10.000 e poucas. Classe C? Não, como assim? Eu falei: como é que você vai saber que você fez todas as obras suficientes para ser alcançado por Deus? Ele fala: eu não sei. Cara, isso é louco? Você está jogando a sua vida nisso?
Eu sei que eu não posso fazer nenhuma boa obra para ser aceita. Eu recebi Jesus Cristo, Ele fez tudo o que eu precisava, e eu sei que eu sou salvo porque Deus me diz, porque Jesus cumpriu o que eu precisava, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. E essa é a verdade da obra de Jesus. Todas as religiões dizem que tem que fazer alguma coisa para chegar a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a única que o próprio Deus, Ele olha para a humanidade, Ele percebe a impossibilidade da humanidade de alcançá-lo e Ele providencia a solução. Muitas religiões falam em sacrifício, eu preciso subir de joelho, eu preciso fazer penitência, eu preciso fazer tantas horas de leitura, de oração, de meditação, de tudo. Os sacrifícios que a humanidade pode fazer para Deus não chegam, não atendem. Mas Jesus é o sacrifício que o próprio Deus faz para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna. Todas as religiões são iguais, mas Deus não está falando de religião, Ele está falando de salvação. Salvação. Não há salvação em nenhum outro que não seja através do nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão tem aqueles lugares que falam assim, eu sou o cara, fiz tantas coisas, fiz isso, fiz aquilo, eu mereço. Já viu isso? Tem gente que fala, não publica o que eu fiz de bom, porque na verdade eu doei, fiz isso, mas não quero que ninguém saiba, mas eu fui, sabe, falsa humildade? Tem gente que gosta de falar o que fez e pede para não falar, para parecer que é humilde, para falar que não fez o que fez e quer que saibam o que fez. Nós não precisamos fazer nada, porque nós não podemos fazer nada que seja suficiente para agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que, Romanos 10, vou fechar, Romanos 10, prometo, 10, 9. Porque daí Paulo sintetizou como é a nossa experiência com Deus para encontrar a salvação. Já vimos que a salvação ela é pela fé, já vimos que a salvação ela é pela graça, já vimos que Jesus fez todas as coisas, já vimos que nós não podemos nos achegar, já vimos que nós precisamos ser salvos porque nós precisamos de um Salvador. O Espírito Santo nos revela que precisamos de um Salvador e a palavra de Deus, então, Paulo revela o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Serás o quê? Salvo. Então, qual é a base da salvação? Crer no coração e confessar com a boca. É simples demais, não é? Mas é profundo demais. É simples porque nós não podemos chegar nesse lugar se não for por arrependimento. Porque nós precisamos em algum momento chegar e falar, meu Deus, eu preciso de um Salvador. Num dos textos eu mostro lá que Jesus, ele começou o evangelho pregando arrependimento. O arrependimento significa que quando eu chego diante da revelação do amor de Deus, eu falo, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser quem eu sou. Esse arrependimento de quem éramos é causado pelo Espírito Santo. Ele nos confronta, ele nos convence. Mas aí vem a pregação do evangelho e aí alguém diz para você, Jesus morreu na cruz no seu lugar. E pode ser que isso fale, eu sei que ele morreu lá. Eu falo, puxa vida, eu estou entendendo que foi no meu lugar, é a revelação pelo Espírito Santo. E aí isso passa a ser uma fé, uma relação, uma atitude interior que começa a produzir mudança. Eu falo, eu creio nisso. E isso começa a ganhar uma substância no seu coração. Eu falo, é verdade, isso que você está falando está queimando o meu coração. Muitas vezes quando alguém está pregando, aquece o coração essa verdade. É verdade, Jesus morreu por mim. Então o que eu preciso fazer? Eu creio que Ele morreu por mim. E eu declaro, Senhor, eu confesso que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu quero a salvação que o Senhor está dando em nome de Jesus. E aí a integridade do que está no interior, com o que é falado, produz poder de Deus para gerar salvação. Não adianta falar da boca para fora. Mas também não adianta não crer, não adianta crer no interior e não produzir uma declaração de fé, uma declaração de vida. Se você algum dia já creu em Jesus dessa forma, é importante que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você um dia falou da boca para fora e não era uma realidade interior sua, é importante que você creia que Jesus morreu e ressuscitou. Muitos creem que Jesus morreu, mas não creem que Ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, Ele não pode oferecer solução para a morte para ninguém. Mas porque Ele morreu e ressuscitou, Ele traz vida e vida em abundância. Eu creio que Deus está falando no seu coração nessa manhã.
Eu creio que Deus está falando no coração das pessoas que estão assistindo pelo YouTube também. E eu creio que Deus tem pessoas que Ele está apertando o coração, porque são pessoas que precisam chegar a uma revelação um pouco mais profunda da sua salvação. Muitos tentam, depois que aparentemente se convertem, fazer parte de uma igreja e fazer um monte de coisa para se sentir salvo. E nós não vamos nos sentir salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós. Não tem maneira de pagar a salvação, não tem nada que você possa fazer, é graça de Deus. Mas você precisa obedecer o que Deus diz para você fazer para alcançar a salvação. Arrepender de pecados, crer que só há em Jesus salvação, que Ele morreu e ressuscitou, que isso é algo real e que você confessa e você está pronto para assumir uma posição assim diante de todo mundo. Jesus fala, todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me nega diante dos homens, eu também o nego. É uma atitude de integridade. O que eu falo é o que eu sinto, é o que eu creio, é o que eu sei, é o que eu experimentei. Baixe sua cabeça, feche seus olhos por alguns instantes, por favor. Tu és a vida eterna, fora